Vamos voltar, meus irmãos, aqui no capítulo 2. Vamos ler novamente alguns versículos para tratarmos ainda da ação do Espírito, mas com outro destaque. Atos 2, versículos 3 a 12. Vamos lá? E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Meus irmãos, nós voltamos aqui no capítulo 2 para esse destaque que alguns pregadores aqui destacaram, especialmente o diácono Tales, a ação ordinária do Espírito. Então, muitas pessoas pensam no Espírito, às vezes crentes, pensam no Espírito como um fazedor de coisas sobrenaturais. Mas nós vemos que existe uma ação interna do Espírito na nossa vida, que é uma ação ordinária, que é uma ação de convencimento, uma ação que nos guia, que nos orienta nas nossas atitudes. Então, o Espírito não é o fazedor de milagres aleatórios e somente isso. Não é aquele que faz pessoas caírem em revelações de todo tipo. É o Espírito, na verdade, que nos faz adoradores. Ele nos faz a nossa comunidade um grupo adorador. E, sim, o Espírito também faz coisas sobrenaturais. E esse mover sobrenatural do Espírito, ele é mistificado para alguns, da mesma forma como falamos aqui. Pensam que acontece, quando acontece, se não tiver gente caindo no chão, é porque o Espírito não está lá. Mas, meus irmãos, muitos crentes também pensam que o Espírito não faz nada, não existe no campo sobrenatural. Mas olha esse texto, repara como a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, naquele marco inicial para a igreja apostólica, culminou em algo que foi fora da esfera natural. Línguas de fogo. E é importante, nós sabemos que aquele evento do Pentecostes, ele foi único, ele não vai se repetir. Não espere que tenha, não acredite em outro, vem aqui para o Pentecoste, novo Pentecostes da igreja. Isso não vai se repetir, meus irmãos. As línguas de fogo ali foram únicas. Elas não vão aparecer novamente. Mas as ações sobrenaturais do Espírito como um todo, que não são limitadas a isso, elas vão continuar acontecendo para que a igreja avance. E essas ações vão fazer as pessoas também ficarem admiradas. Assim como houve admiração naquele dia. As pessoas falavam: o que é isso? Então, essa é a pergunta que nós ouvimos quando acontecem coisas que não são explicadas pela razão humana, né? O que é isso? E essa ação que não explicamos pela razão, por mais que as ações também ordinárias e naturais do Espírito também nos surpreendam, essas nos surpreendem ainda mais. E como que o Espírito age com essas ações sobrenaturais que não são relacionadas a ninguém caindo no chão? Ele age sobrenaturalmente na sua vida, quando você lê a palavra e um texto resume o seu dia, resume a sua vida, te conforta, te consola e te anima. Ele age sobrenaturalmente quando opera curas que não são impossíveis aos olhos dos homens. Isso é uma ação sobrenatural. Ele usa o pregador para trazer uma mensagem que você precisava ouvir. E às vezes é uma mensagem dura. Ele cria vaga onde não tem vaga. Para o pessoal que está estudando aí em concurso, mensagem de esperança. Então, meus irmãos, essas coincidências não são coincidências. Porque quem de nós que pode limitar a ação do Espírito? Ou dizer que o Espírito tem que, para o Espírito atuar, não, tem que acontecer algo visível aqui, as cadeiras têm que voar. Não, nós não podemos colocar o Espírito numa caixa e dizer: não, você vai agir dessa forma, de tal forma, assim, do jeito que eu quero. Por quê?
ele age como quer e quando quer. Tanto é que qual que é o símbolo, né, um dos elementos que é utilizado como símbolo para representar o Espírito Santo? A palavra, inclusive. O vento. Você consegue controlar o vento? Eu lembrei de um episódio, enquanto eu estava me preparando para ver essa mensagem, eu lembrei do episódio que eu estava na casa de uma parente nossa, em Curitiba. E estava uma ventania, estava fazendo 8 graus, mas a ventania parecia que estava fazendo menos 15. E aí você entrava para dentro de casa e fechava as janelas, e as janelas tinham umas pequenas frestas, assim, e por essas frestas vinha aquele vento, e aquilo congelava a gente. E como que eu controlo isso? Não tem como. Posso colocar o que eu quiser, enquanto o vento tiver espaço para agir, ele vai agir. E que bom que nós não conseguimos controlar a ação do Espírito, porque ele, como Deus, ele age em nossas vidas para o nosso bem. E é por isso que, meus irmãos, que eu quero fazer um convite para você. Olha para a sua vida. O que tem feito Deus, o Espírito Santo, de sobrenatural na sua vida? O quão presente ele está sendo na sua vida? Olha para a igreja. Esse ajuntamento que está sendo feito aqui. Isso aqui é possível fazer por mãos humanas? Isso aqui é sobrenatural. E a nossa comunidade, nós como igreja, nós temos sido abençoados, porque o Espírito tem trazido essas pessoas que nós nunca imaginaríamos que estariam aqui. Nós temos sido abençoados pelos talentos, pelos dons dessas pessoas. Enquanto comentava aqui, o Marquinhos falava, né, eu estava lá na sala, eu falei assim, Lucas, quanto tempo você está com a gente? Não, cara, eu estou aqui desde fevereiro. Meu Deus, absurdo, até que tem 2 anos. Nós vemos e sentimos uma alegria de estarmos aqui em família, em comunidade. Isso é uma coisa sobrenatural. Nós sentimos um sentimento de adoração forte. Isso é uma coisa sobrenatural. Tem gente que é mais tímida, às vezes só na hora de cantar, canta assim, né, com um pouco de mímica. Mas, meus irmãos, quanto você tem vivido na sua vida particular sobrenatural? De coisas sobrenaturais que o Espírito tem feito? Ou você está desatento e não está percebendo o que está acontecendo na sua vida? Pode ser. Mas quando você parar, orar, pedir ao Senhor me dá atenção para ver as coisas sobrenaturais que o Senhor tem feito por mim, aí você vai parar e vai perguntar, o que é isso? Nosso desejo, meus irmãos, é que as pessoas também ao nosso lado sejam contaminadas por isso, por esse desejo, por essa visão. Olha, o que é isso que Deus operou na sua vida? Eu quero também isso para mim. Que essa falta da explicação racional sobre as curas que Ele faz, as vagas que Ele abre, as portas que Ele nos traz, que Ele nos proporciona, também sejam uma fonte de fé que brote no coração dessas pessoas ao nosso lado. E que nós, meus irmãos, especialmente nós, como indivíduos, como igreja, nós nunca paremos de admirar a ação sobrenatural do Espírito. E que nós não fiquemos conformados na nossa vida em termos a ação ordinária, ou queremos ver milagres potenciais que chamam atenção, porque isso é aquilo, aquilo outro. Dons de todo tipo. Meus irmãos, o milagre é você estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar mais um louvor.